A pessoa que opta em ficar reclamando, ela perde a oportunidade de aprender com os erros que ela cometeu. Não tem problema você fracassar, o problema é você não aprender com aquele fracasso. Nós temos uma capacidade, um potencial dentro de nós que é muito importante a gente conhecer esse potencial, a gente dar conta desse potencial e não duvidar desse potencial. Então, quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, essa vontade ela é acompanhada de uma busca, e essa busca você vai alcançar. Você vai definir. Oportunidades tem muitas por aí. Você tem oportunidade de negócios online, você tem oportunidade de negócio offline, você tem oportunidade de negócio na área da indústria, na área de produtos, na área de serviços. Cada oportunidade dessa, obviamente, vai ser acompanhada de uma necessidade de investimento, não é? Para você fazer aquela ideia acontecer. Mas uma coisa é certa, aí já é um outro departamento. Mas primeiro vem a vontade, depois a escolha. E essa oportunidade você vai se esbarrar com ela. Eu nunca, por exemplo, imaginei que eu fosse trabalhar com curso de inglês. Eu não planejei quando eu era pequenininho, quando eu crescer eu vou abrir uma escola de inglês. Não é assim que o negócio acontece. Não é? Eu estava lá fazendo, tranquilo, fazendo meu curso de ciência da computação e comecei a trabalhar com curso de inglês e me deparei com uma oportunidade. Eu enxerguei as transformações que estavam acontecendo no mercado brasileiro, a entrada das empresas internacionais, o início da globalização. Menos de 3% da população brasileira falava inglês. O inglês se tornou fundamental para que alguém crescesse profissionalmente, pudesse conquistar novos cargos numa empresa multinacional, por exemplo. Eu enxerguei essa oportunidade e começamos a desenvolver um sistema de ensino que não levasse 7, 8, 9 anos de duração, porque quem está no mercado de trabalho não pode levar 8 anos para aprender inglês, o cara está morto. Eu não planejei trabalhar no curso de inglês. O meu planejamento quando eu comecei a trabalhar no curso de inglês era: eu preciso ganhar um dinheirinho para pagar o restaurante e o cinema da minha namorada. Eu tinha 19 anos de idade e ela tinha 16 anos na época, e eu não queria depender dos meus pais, eu queria um dinheirinho para pagar cinema, pagar restaurante para minha namorada. Esse era o meu objetivo, esse era o meu planejamento. Só que no caminho, no rumo, ao conhecer, ao me aprofundar, ao trabalhar na área comercial dessa escola de inglês, eu enxerguei uma oportunidade. Não é? E em cima dessa oportunidade, aí eu já comecei a fazer um planejamento. Entendeu? E aí daí vem a execução desse planejamento. Voltando àquela primeira pergunta, eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um recurso da minha família, meus pais não tinham condições de me ajudar, eles me davam só apoio moral, não tinham condições de me dar apoio financeiro, mas eu tinha um projeto. Então, meu primeiro objetivo, meu primeiro recurso, eu chamei um amigo, apresentei para ele a minha ideia. Eu já tinha 4 anos atuando em escolas de inglês, ou seja, eu já tinha conhecimento do setor, já tinha o meu planejamento. Ele não era um planejamento só teórico, ele já tinha características práticas, porque eu tinha trabalhado 4 anos naquela pequena rede de escolas de inglês. E aquele meu amigo comprou a ideia. Pô, legal. E o que ele precisava fazer? Ele precisava vender um Voyage 86 que ele tinha, era em 1991, então era um Voyagezinho já rodado. Precisava vender o Voyage dele e ele ia ser meu sócio na abertura dessa primeira escola. Na primeira escola que foi no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Só que o seguinte, 3 semanas antes da gente já começar a fazer já os aportes, o meu amigo amarelou. Ele ficou com medo de perder o Voyage dele. Aí amarelou. O cara amarelou, o cara ficou com medo. Deu um pavor no cara lá e ele saiu fora. E eu fiquei na mão. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho, já tinha um grupo de pessoas que estavam acreditando em mim, que iam ser os primeiros funcionários já aguardando a inauguração da primeira escola. Sim. Não é? Eu já tinha falado para várias pessoas e agora não tinha, o Voyage velho desapareceu, virou fumaça e eu não tinha grana. E agora? O que eu vou fazer? Eu precisava do recurso. Então, primeiro vem a vontade, depois você define o projeto, aí eu posso dizer, aí você precisa do recurso. No meu caso, eu tinha definido o recurso, o cara vendeu o Voyage dele lá, ia botar mais um dinheirinho lá e estava resolvido o problema. De repente eu fiquei sem capital, sem o meu capital inicial. Não é? Bom, eu conversei lá com a minha gerente de banco, consegui um cheque especial. Então, minha primeira escola eu abri com 20 mil reais do cheque especial a uma taxa de juros de 12% ao mês. Não é nada assim que academicamente fosse uma sugestão. Mas eu vou dizer para você que um empreendedor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele arruma um jeito de fazer.
Não é? Essa é a questão. A vontade, a certeza do cara, quando ele acredita no negócio dele, ele é tão grande, isso toma conta dele, que aqueles 12%, que cá para nós é um juros extorsivo ao ano, em juro composto deve dar quase 1000% ao ano, é um absurdo. Não é? Você cobrar 12% ao ano, né, é uma coisa realmente extorsiva. Mas eu estava pegando aquele cheque especial, estava beijando ele, porque aquele cheque especial era a minha alternativa que eu tinha para abrir a primeira escola. Não é? Então, eu considero que... Agora, por quê? Porque a minha vontade estava muito definida. Eu tinha um outro capital, que era um capital intelectual, um capital de experiência, um capital de conhecimento, porque o meu trabalho era um trabalho na área comercial, e nessa empresa o meu trabalho era fazer a captação de alunos. Né? Então, eu era responsável lá nessa empresa por captar novos alunos para a escola. Então, para mim, isso foi muito importante, porque... tudo bem, os 20 mil reais deu para comprar umas cadeiras, botar uns quadros, dar uma pintura lá e começar a primeira escola. Tá, mas e como é que eu pagava o aluguel de 400 metros quadrados no andar inteiro, na Rua da Alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um endereço nobre? Como é que eu pagava o aluguel? Mas antes disso, né, como é que eu aluguei esse espaço? Eu tinha que encontrar um louco, depois de eu tentar em 15, 20 imóveis e ninguém querer me alugar, porque eu não tinha fiador, porque eu não tinha garantia, não é? E aí, até a hora que eu encontrei um louco, que topou. Eu contei a história para ele, ele acreditou e ele topou. Agora, o detalhe aqui, eu devo ter tomado uns 30 nãos, né? Sim. A questão é, quantos não teriam desistido no 10º não? No 20º não? No 29º não? Não é? Eu sabia, por isso que eu te falo, a vontade, isso não tá ajuda não, entendeu, gente? Isso é prática, é uma coisa muito prática. A vontade de alguém que quer empreender, ele é um fator muito determinante, especial em situações adversas como essa. Eu não tinha fiador. Na realidade, assim, eu tinha um fiador que era meu pai, que era um apartamento que custava na época talvez 35 mil reais na periferia do Rio de Janeiro, que não garantia nem 3 aluguéis de condomínio e IPTU junto. Ou seja, não é garantia. Não é? Então o cara que topou alugar, ele teve que acreditar na história, teve que acreditar no projeto. Você tem o poder de comunicar o teu negócio. Né? Eu tive que vender o negócio para um amigo do Voyage, mesmo ele desistindo, eu tive que vender a ideia para o cara do imóvel, para a equipe que estava trabalhando com a gente, porque aquelas pessoas estavam trabalhando no projeto, acreditando naquele projeto, que elas poderiam crescer dentro dele. Elas, no mínimo, teriam que acreditar que o projeto ia dar certo. Não é? Porque a natureza de um curso de idiomas, ele precisa de vários funcionários. Né? Então a gente talvez inaugurou com uns 12 ou 15 funcionários. Como é que fazia para pagar esses 12 ou 15 funcionários no outro mês, pagar o aluguel? Tinha que vender. Eu acho muito importante a estratégia para você definir para onde você está indo. Então, para mim, naquele momento, estava muito bem definido. O inglês se tornou um idioma fundamental início da década de 90. Então o inglês não era mais como na década de 70, por exemplo, onde se aprendia francês na escola. Era algo desejável. Não, ali na década de 90, o inglês se tornou algo fundamental. As pessoas precisavam falar inglês para poder crescerem e terem acesso, depois veio a internet, acesso a conteúdos e por aí vai. Não é? Então, esse é o primeiro ponto que era parte da estratégia, o macro, né? O posicionamento do inglês no Brasil e no mundo. Segundo, o posicionamento do nosso produto. Nós criamos um produto fora da caixinha. As escolas de inglês trabalhavam ensinando inglês para crianças e adolescentes. A gente criou um curso para adultos. Porque o curso para adultos, dentro desse contexto, era um curso que precisava ter outras características. Eu não podia botar um adulto junto com uma criança em sala de aula. Então eu tinha que tinha que formatar todo um modelo operacional para aquele público adulto, de maneira a atender às necessidades dele. Em primeiro lugar, um curso mais rápido. O adulto não quer ser professor de inglês. O cara é engenheiro, ele quer ser professor de inglês? Ele não quer. Se ele quiser ser professor de inglês, ele faria letras. Então, como ele é engenheiro, ele quer aprender inglês rápido. Agora, o que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou ensinar para ele as regras gramaticais, a análise sintática, os sistemas de formações linguísticas, morfologia. Eu vou ensinar para ele o que é necessário para ele falar, ler, escrever e atingir o objetivo dele. Então, por isso que a WhatsApp criou um curso de 18 meses. Então, isso era parte da estratégia. Um produto que oferecesse ao público adulto uma solução mais rápida para ele. Não é? Então, uma vez definido isso, aí a gente foi para a parte operacional. Precisa ser um curso com flexibilidade de horários, precisa ser um curso que atendesse, que não misturasse, que não botasse criança junto com adultos, que tivesse uma turma homogênea.
Não é? Então tudo isso faz parte da estratégia. Uma vez que a gente definiu, e no meu caso, por exemplo, eu já trabalhava há 4 anos no setor, sim, então eu já tinha o termômetro, né? Então, assim, uma vez definido isso, a estratégia agora é trabalhar, é meter a mão na massa e fazer acontecer. Entendeu? Tem gente que às vezes gosta de ficar no ar-condicionado, né? Não, eu estou fazendo estratégia. Entendeu? É o cara preguiçoso tirando onda de intelectual, entendeu? Tem hora, tem que trabalhar, tem hora que é mão na massa. Está definida a estratégia? É mão na massa. Mão na massa era o quê? Vender. Foco era o quê? Captar alunos. Não é? E prestar um bom serviço. Então tinha que captar alunos e prestar um bom serviço.